quando eu estava orando para saber o que o Senhor tinha para essa noite, é o mesmo Espírito, porque o que o Senhor falou comigo quando eu estava orando nessa tarde, Deus, o que o Senhor quer falar nessa noite? E o Senhor só falava uma coisa: a verdadeira essência, a verdadeira essência, a verdadeira essência. E geralmente nós temos duas vidas. Uma vida externa, que é onde as pessoas nos conhecem, e uma vida interna, onde Deus nos conhece. Aquele mais fundo do nosso coração, mais íntimo do nosso ser. Deus, Ele sabe todas as coisas. E geralmente na nossa vida interna, ela é muito tumultuada. Ela é muito cheia de coisas para fazer. Por quê? Porque é lá que vem os pensamentos, lá que vem as emoções, lá que vem as frustrações, as tristezas, as alegrias. É do nosso coração, da nossa mente, algo interno, que vem todo o nosso ser. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre isso. Sobre a verdadeira essência. Nós temos a nossa vida pública, que é a vida que você conecta com as pessoas. E nós temos a nossa vida particular, que é a sua vida individual com o Senhor. E Jesus, ele teve muitos problemas com os fariseus da época. Por quê? Porque eles diziam ser uma coisa, mas por dentro a essência deles era outra totalmente diferente. Eles eram mentirosos, eles eram hipócritas, eles eram falsos. Por quê? Porque eles estavam no templo sempre sorrindo. Tem uma passagem que fala que um dos fariseus chegou para Deus e falou: Deus, obrigado porque eu sou um adorador, obrigado porque eu sou isso, obrigado porque eu faço a sua obra, obrigado disso, obrigado aquilo. Obrigada, Deus, porque eu não sou como esse pecador que está aqui do meu lado. Um discurso muito bonito. Mas o pecador que estava ali do lado chegou com o coração rasgado diante de Deus, falando: Deus, por favor, eu sei a minha essência, eu sei que eu não sou nada que presta, mas eu quero mudar, eu quero que o Senhor venha e faça algo novo. Qual oração você acha que o Senhor recebeu? Uma muito bonita, que era para as pessoas verem e ouvirem, ou aquela de coração, aquela verdadeira? Só que antes de começar, Andréia tá aí? Eu esqueci rapidinho, antes de começar a pregar. Eu trouxe um presente para você, Andréia. É, um presente. A Andréia, para quem não conhece, a Andréia é uma pessoa muito de Deus. Ela está nos ajudando aqui. Deixa eu te dar seu presente. Uau! Trouxe um presente aqui para você. Muito bonito, né? Custou muito caro, hein? Espero que você goste. No sacode, senão quebra. Pode abrir? Pode. Eu trouxe um presente para ela, que ela tem me ajudado bastante. Eu queria que você olhasse. Olha que lindo. Muito bom, né? Uau! Por quê? Você achou que era o quê? Poxa, André, é um presente. Eu tô querendo te presentear. Poxa. Ah, isso daqui você coloca papel higiênico dentro. É muito útil, você vai precisar. O que mais tem aí? Ai, desculpa, é porque eu comi. Eu tava com muita fome vindo pra cá. Desculpa. Ah, isso aqui eu também comi, é porque eu tava com fome, desculpa. Eu bebi também, desculpa, é porque eu tava com fome. Ah, não, tem uma coisa que você vai gostar, ó. Isso daqui você coloca, aquele negócio, como é que chama? Maciante. Então, ela vai precisar para colocar maciante. Aqui, olha que legal, envelope para pôr o dinheiro. Só não tem dinheiro dentro, mas eu... Gostou do meu presente? Não era o que eu esperava, não. Uma caixa tão bonita. É, não tem problema. Então me devolve. Já que você não gostou, me devolve. Sabe o que eu quis dizer com isso? Essa caixa aqui tá muito bonita, não tá? A gente teve um maior trabalho para embrulhar essa caixa. Ficou muito bonita, toda florida. Toda cheia de charme. Muito bonita. Só que o que está dentro dela não passa de lixo. E muitos de nós estamos assim, sabia? Nós somos muito bonitos por fora. Nós estamos muito bem, sorrindo para as pessoas. E aí, tudo bem? A paz do Senhor. A paz do Senhor. Tá tudo bem, tudo ótimo. Mas por dentro não passa de lixo. Carol, essa palavra é forte.
Tá, eu posso colocar outra palavra. Não passa de sujeira. Não passa de aparências. A caixa está muito bem embrulhada. Mas o que adianta uma caixa muito bonita se ela não tem nada de útil dentro dela? Se ela não tem nada que presta dentro dela? Serve para alguma coisa? Não. Como eu costumo dizer para vocês, eu sempre estou pregando sobre frutos, sobre raízes, sobre árvores, né? Sempre estou falando sobre isso. Hoje não é diferente. Para você conhecer a árvore, você olha o quê? Os frutos. Mas, se você pega um fruto totalmente podre, teve algo por trás daquele fruto para gerar aquele fruto podre. O que foi? As raízes. Se as raízes de uma árvore estiverem podres, o fruto daquela árvore automaticamente será podre. E algumas coisas, algumas palavras que as pessoas nos dizem e nós aceitamos, geram raízes ruins dentro de nós. Algumas circunstâncias que acontecem na nossa vida e nós aceitamos, geram raízes ruins dentro de nós. E eu queria que você abrisse comigo em Hebreus. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, porque nós amamos a palavra do Senhor, amém? Abra comigo em Hebreus, capítulo 12. E os versículos que eu vou ler essa noite, vou confessar para você, eu já tinha lido todos eles. Mas algo diferente saltou nos meus olhos, eu falei, não é possível que eu já li esse versículo. Vamos lá. Hebreus, capítulo 12. Volta Hebreus para minha Bíblia. Hebreus, capítulo 12, versículo 15, diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Às vezes, nós deixamos nos contaminar por coisas que falam pra gente, por circunstâncias que nos pressionam e geram em nós raízes de amargura, raízes ruins. Raiz de amargura significa raiz contaminada. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Porque quando a sua essência, quando a sua raiz está contaminada, automaticamente o seu fruto será podre. Será contaminado. Não tem como uma árvore de raiz contaminada dar frutos bons. Por quê? Porque a essência dela está contaminada. Abra comigo em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. E eu coloquei algumas frases aqui para falar com vocês nessa noite. Todas as experiências que passamos e palavras que ouvimos, quando aceitas por nós, formam em nós uma convicção. E essa convicção gera atitudes correspondentes. E estas atitudes formam quem nós somos. Todas as palavras que você recebe, eu digo para você assim, Mateus, você não vai dar em nada na sua vida. Se ele aceita aquela palavra, o que vai acontecer? Aquilo vai gerar uma convicção no interior dele. Aquela convicção vai gerar uma atitude correspondente. É verdade, eu não vou dar em nada. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu não vou dar em nada mesmo. Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou ser uma pessoa bem-sucedida? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? E essas atitudes vão formar quem nós somos. Eu sei que todos nós já ouvimos muitas palavras boas e muitas palavras negativas na nossa vida até o dia de hoje. E nós, sem entendimento, às vezes, nós absorvemos tudo. Nós somos igual aqueles passarinhos recém-nascidos. Tudo que coloca na nossa boca, a gente engole. Mas o Senhor, esse ano não é o ano da maturidade, o Senhor quer nos dar um passo além. O Senhor quer nos dar uma maturidade espiritual. Sabe por quê? Porque você vai se tornar aquilo que você aceitar no seu coração. A boca fala do que está cheio o coração, não é verdade? Então, se eu virar para você e falar, olha, você não vai dar em nada na sua vida, a minha liberdade vai até onde a sua começa.
Se eu falar, Mateus, você não vai dar em nada na sua vida, ele fala, olha, desculpa, mas eu não aceito. Eu não aceito essas palavras sobre mim, por quê? Porque eu sei que eu não sou assim. Quer ver um exemplo? Se eu falar assim, Joana, vem aqui. Vem cá, Joana. Vem cá, Joana. Qual o seu nome? Andréia. Por que você veio? Então, pode se sentar. Se eu falar assim, vem cá, José, vem cá. Vem cá, José. Vem, José. José, eu tô te chamando, por favor, vem aqui. Você vai me deixar aqui sozinha falando aqui na frente de todo mundo, que vergonha. Poxa, por que você não vai vir? Qual o seu nome? Mateus. Mateus. André não sabia, né? Tudo bem, a gente releva. Mas por que ele não veio? Porque ele sabia que o nome dele não era José. Ele tinha convicção que o nome dele não é José. Se eu falar para vocês assim, gente, vocês viram como eu estou bonita hoje com a minha camisa vermelha? Olha que linda a minha camisa vermelha. Vocês gostaram da minha camisa vermelha? Sim ou não? Vocês não gostaram? Poxa, gente. Como assim vocês não gostaram da minha camisa vermelha? Isso aqui não é vermelho, vocês não estão enxergando direito. Acho que vocês estão precisando de óculos. Isso aqui é vermelho, gente. Quem disse para vocês que não é vermelho? Que cor é essa? Quem te falou que isso é azul? Quem te falou que isso é azul? Isso para mim é vermelho. Por que você disse para mim que isso é azul? Porque você sabe que isso é azul. Porque você tem convicção que isso é azul. Por que o Mateus não veio? Porque ele sabia que o nome dele era Mateus e não era José. Da André, vai ser uma pegadinha. A mesma coisa tem que ser com a sua vida. Quando alguém virar para você e falar, olha, você nunca vai dar certo na sua vida. Sabe o que você tem que fazer? Tem que se posicionar de acordo com aquilo que você crê. Não, desculpa. Mas eu não sou essa pessoa que você está falando. Eu nasci para dar certo. Eu fui criado de propósito e com propósito. Aquilo que você aceita na sua vida é aquilo que vai gerar convicção no seu coração. E aquilo que vai gerar convicção no seu coração vai gerar atitudes correspondentes. E essas atitudes vai definir quem você é. A partir de hoje, quando palavras ruins ou circunstâncias ruins pressionarem a sua vida, aquilo que você aceitar vai definir quem você é. Muitas coisas ruins já passaram pelas nossas vidas. Muitas pessoas que nós amamos já chegou com palavras para nos ferir. Mas nós temos o poder e a autoridade junto com o Senhor nas nossas vidas. Eu não posso mandar na vida dela, mas eu posso mandar na minha. Eu posso definir se eu vou por aqui ou eu vou por aqui. Eu posso indicar o caminho para ela, mas na minha vida, quem decide tomar o caminho é você. Ai, o levante do inimigo, o diabo está se levantando contra a minha vida. Sim, o diabo se levanta, mas ele se levanta para cair, sabe por quê? Porque em Colossenses 2,15 diz que ele já foi exposto ao desprezo, porque Jesus já triunfou sobre ele na cruz do Calvário. Ele não tem mais poder, autoridade, muito menos legalidade sobre a sua vida. Você tem que se ver à altura daquilo que Deus te criou para ser e ponto final. Quem é o diabo para se levantar contra a sua vida? Só que o maior empecilho das nossas vidas não é o diabo, não é Deus. Sabe quem é? Você mesmo. Fala assim, eu mesmo. Você mesmo. Porque o inimigo pode se levantar, mas se você posicionar a altura, eu não aceito isso na minha vida, sabe o que vai acontecer? Ele vai ter que sair. Porque você se posicionou à altura daquilo que Deus te disse, das promessas que o Senhor falou no seu coração, daquilo que Deus trouxe para você, e não nas circunstâncias. Então decida hoje. Leia lá Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Versículo 10. Segura aí. Eu fui procurar, pesquisar na internet quais eram as características da raiz. E eu achei uma característica muito forte da raiz. Se nós estamos falando de raiz, olha o que diz. Características da raiz. É a porção da planta que penetra no solo e extrai a seiva e os nutrientes para a vida de uma planta. Se as suas raízes forem boas, elas vão penetrar no seu coração e elas vão extrair a seiva e os nutrientes para gerar vida em você.
Agora, se as suas raízes forem podres, elas vão penetrar no solo do seu coração, extrair da seiva os nutrientes para destruir a sua vida. Por isso que esse versículo que nós acabamos de ler em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 15, diz que nós temos que acabar com toda a raiz de amargura do nosso coração. Por quê? Porque para nós... O que está escrito lá? Vou voltar lá, não precisa você voltar não, deixa eu rapidinho voltar aqui. Tem que ler esse versículo de novo. Hebreus 12, 15. Quem está anotando, anotem aí. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Nós não podemos permitir que as raízes de amargura brote no nosso coração e nos cause perturbação. Porque quando nós estamos com raízes podres, nós ficamos perdidos. Deus, para onde eu vou? Para que lado eu vou? Qual é a sua raiz? Carol, mas tudo que você está falando aí eu estou vivendo. Realmente, minhas raízes estão podres. Não tem problema. Nós vamos ver agora o que nós podemos fazer com essas raízes. Mateus capítulo 3, versículo 10, diz assim: pois ele havia curado a muitos. Eu acho que não é Mateus. Eu estou em Marcos. Disfarça, gente. Mateus capítulo 3, versículo 10 diz assim: o machado já está posto à raiz das árvores. Raiz. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Hoje nós temos que decidir pegar o machado da palavra de Deus e lançar na raiz. Você já reparou quando você poda uma árvore, ela volta a crescer? Quando você poda uns galhos, ele volta a crescer. Quando você poda a árvore pela metade, deixa só o tronco, ela vai voltar a crescer. Por quê? Porque ali ainda tem vida. Mesmo que a árvore seja podre, ela vai voltar a crescer. Mas quando você vai nas raízes e arranca as raízes, não tem como ela voltar a crescer. Por quê? Porque você tirou a essência da vida dela. Aquela essência ruim que está destruindo a sua vida, hoje, com o machado da palavra de Deus, decida arrancar essas raízes ruins do seu coração, para que você possa seguir em frente. Às vezes nós caminhamos no nosso caminho, Às vezes nós caminhamos no nosso caminho, carregando muitos fardos, muitos pacotes, muitas coisas em cima de nós. E às vezes essas coisas nem é de nós. Estou vendo o problema do Mateus, eu pego o problema do Mateus e coloco nas minhas costas. Qual é o seu nome? Karine. Estou vendo o problema da Karine, eu pego o problema e coloco nas minhas costas. Estou vendo o problema da André, eu pego e coloco nas minhas costas. Daqui a pouco, você está tão pesado, tão carregado, você vai andando assim, sem forças. Por quê? Nós estamos carregando coisas na nossa vida que nós não precisamos. O que Jesus diz para nós? Tomai sobre vós o meu jugo que é manso e meu fardo que é... Meu jugo que é manso e meu fardo que é leve. Troca de fardo com Jesus. Você acha que Jesus morreu há mais de 2013 anos na cruz do Calvário por morrer? Não, ele morreu naquele momento para pegar todos as suas dores, as suas enfermidades, os seus pesos, as suas frustrações, os seus desgostos, todas as suas amarguras, tudo aquilo que você tem de pesado e ruim na sua vida, ele morreu para levar sobre ele. Por que você está caminhando, carregando falta de perdão no seu coração, carregando peso espiritual? Olha, eu vou te falar uma coisa. Tem coisas que vêm para destruir a nossa vida. Domingo a gente voltou de um retiro tremendo, muito bom. Eu cheguei em casa muito feliz, eu estava até sem voz, estou até sem voz até hoje, né? E assim eu falei, e aí eu fui dormir um pouquinho, né? Porque eu tinha chegado. Fui dormir um pouquinho. Antes eu não tivesse dormido. Dormi meia hora. Misericórdia, eu tive um sonho tão ruim. Tão ruim. Eu já tive vários sonhos ruins na minha vida. Mas esse parecia ser tão real.
Quando eu acordei, eu senti que eu estava aprisionada naquele sonho. Eu acordei, fui tomar banho, eu falei, Deus, eu repreendo esse sonho, credo, misericórdia. E comecei a orar, mas eu me senti presa naquele sonho, eu senti algo me pressionando. E eu cheguei no culto, eu falei, Deus, o que está acontecendo? Eu só sabia chorar. Quem me viu domingo viu. Eu só sabia chorar, eu estava com um peso muito grande, eu não sabia por quê. Mas eu senti uma opressão tão grande. E eu falei, Deus, eu não aceito essa opressão do inimigo. Não tinha motivos. Eu tinha motivos de sobra para me alegrar. Eu estava radiante de alegria. Mas eu estava pesada. Eu estava prostrada. Eu só sabia chorar no domingo. E as pessoas ficaram, caramba, por que você está chorando? Não sei. E era muito pesado. E para as pessoas poderia ser bobeira. Ah, bobagem. Não, mas para mim eu sentia que era como se eu estivesse com correntes. Sabe quando você está preso, correntes muito pesadas te arrastando no chão? São essas prisões que nos cercam. E no sonho, eu não lembro muito bem o sonho, também nem gostaria de lembrar. Mas no sonho parecia que alguém estava preso. E hoje o Senhor me lembrou do sonho para falar isso para vocês. Sabe, tira essas cadeias, essas algemas que estão te prendendo, que às vezes nem foi com você, ou às vezes foi com você, te machucou de verdade. Mas você está andando numa opressão e oprimido pelo inimigo sem ter. Por quê? Ou até você tem motivos para isso. Mas o Senhor já levou sobre si todos os seus pesos, todas as suas angústias. Abra lá comigo em Hebreus capítulo 4. Falei que hoje nós vamos ler muito a Bíblia. Porque a Bíblia diz, em João 14,6, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Perdão. João 14,6 é eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem ao Pai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se eu não me engano é João 8,32, que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos correr para a Bíblia. Não adianta eu falar algo muito bonito para você, isso não vai gerar raízes. A palavra de Deus gera raízes em nossos corações, raízes boas. Então abra comigo em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Versículo 12, diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nós temos que nos alimentar da palavra, porque ela é como uma espada afiada. Você já viu espada afiada em filme? Gente, enfiou, já era. Meu irmão, a gente brigava muito quando a gente era pequeno, e ele gostava muito desses filmes Star Wars, não sei o que, esses filmes de guerra, né? Ele falava, meu sonho é ter uma espada. Eu falei, misericórdia, se tiver uma espada, você já me bate assim, se tiver uma espada eu vou morrer. Porque essas espadas, elas são muito afiadas. E a palavra de Deus no nosso coração, ela vem assim. Já reparou quando algumas vezes você está lendo a Bíblia e você fala, como se tivesse dado um soco em você? Sabe por quê? Porque ela divide a alma, que são as emoções do nosso coração, os nossos choros, as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas inconstâncias do nosso espírito. O nosso espírito foi recriado pelo Senhor. Hoje nós somos nova criatura, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Nosso espírito foi recriado, ou seja, ele foi criado de novo. E um bebê, quando ele nasce, ele não tem um livro escrito, tadinho, já pecou tanto, né? Tem que limpar a vida dele. Sim, tem isso, sim ou não? Não, um bebê ele nasce novo em folha, como se fosse uma folha branca. E aí ele vai começar a escrever a história da vida dele. O nosso espírito, quando nós aceitamos Jesus, foi recriado. É uma folha em branco. O que você vai viver a partir daí é você quem decide. Aquele que crê no Senhor Jesus é nova criatura. Você recebeu folhas em branco. O que você tem escrito nesse novo livro da sua vida? As mesmas marcas que estavam no passado? As mesmas frustrações que estavam no passado? As mesmas coisas que te machucou no passado? Ou você tem se posicionado diferente?
Você tem andado diferente. E esse versículo é muito forte. Ele penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Só que ele termina falando: e julga os pensamentos e intenções do coração. Na nossa vida externa, como eu disse antes, nós temos duas vidas. Na nossa vida externa, aquela que falamos com as pessoas, duas vidas entre aspas, me entenda. As pessoas, quando você fala com elas, elas não sabem a intenção do seu coração. Você pode estar fazendo algo bom com uma intenção ruim, ou ao contrário. Mas o Senhor conhece as intenções do coração, porque Ele julga os pensamentos e as intenções do seu coração. Então você não consegue não ser transparente com o Senhor por dentro. Como eu disse nessa caixa, para as pessoas você pode estar muito bonito por fora, mas o Senhor conhece o que tem dentro do seu coração. Se é só lixo, igual tem nessa caixa, só lixo. O Senhor, Ele quer tirar essas raízes de lixo, essas raízes podres do seu coração nessa noite. E da mesma forma que você é tão bonito por fora, olha para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso para ela. Fala, você é tão bonito. Você é tão bonita. Da mesma forma que por fora, essa pessoa que está do seu lado e você é tão lindo, tão linda. Nós temos que ser por dentro. O Senhor está muito mais interessado em quem nós somos por dentro do que em quem nós somos por fora. Do que adianta você ser lindo, musculoso, cheiroso, tudo de oso por fora e por dentro ser uma lixo podre? O que adianta? O Senhor, Ele quer transformar a nossa essência. Vamos ler mais uns versículos aqui. E eu li uma frase que eu achei fantástica. Se você está anotando, anota essa frase. Nós estamos no ano da maturidade. Maturidade não é um lugar que se chega, e sim uma meta que se persegue. Maturidade não é um lugar que se chega, e sim uma meta que se persegue. Por quê? Todos os dias nós devemos dar um passo mais próximos do Senhor. Nós temos uma meta a se perseguir. Todos os dias, quando nós damos um passo mais próximos do Senhor, nós nos tornamos um pouco mais maduros. Sabe por que maturidade não é uma meta que se persegue? Maturidade não é um lugar que se chega. Porque quando se fosse um lugar, quando você chegasse naquele lugar, você ia se encher de orgulho. Uau, eu sou muito madura, eu não preciso mais nada. Eu não preciso crescer mais. Eu sou o cara. Eu sou a cara. Eu não preciso mais crescer. Maturidade não é um lugar que você chega. É uma meta que você persegue. Algo constante que você está constantemente correndo atrás. Tem um cara, Jem Peterson. Ele disse uma frase que eu achei fantástica. A nossa caminhada cristã é uma longa obediência numa mesma direção. A nossa caminhada cristã é uma longa obediência em uma mesma direção. Todos os dias você vai ter que obedecer ao Senhor e é algo muito longo, é algo muito distante. Pode ser para algumas pessoas, mas é algo que é prazeroso. Quando você tem um foco, em Filipenses 3,13 fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação daqueles que estão em Cristo Jesus. Qual o seu alvo? Se o seu alvo não for o Senhor, qual tem sido o seu alvo? Uma longa obediência numa mesma direção. Uma longa obediência numa mesma direção. Nós temos que obedecer ao Senhor todos os dias. A mesma direção, a mesma direção. É o Senhor e nada mais. Abra comigo em Colossenses 2. Algumas pessoas falam assim, Carol, isso é muito difícil. Em nenhum momento eu disse para você que isso seria fácil. Disse. Em nenhum momento eu não vou ser hipócrita e falar com você, vai ser muito fácil. Não, ao contrário, vai ser difícil, muito difícil. Mas é possível. Sabe por quê? Porque é no Senhor que nós somos aperfeiçoados. Carol, quero ver onde está escrito isso. Abra comigo em Colossenses capítulo 2.
Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz assim: Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Em outras versões diz, vocês estão sendo aperfeiçoados. Quem tem essa versão? Aperfeiçoados. Ninguém? Tem uma outra versão que diz, por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês estão sendo aperfeiçoados. Na minha versão diz, vocês receberam a plenitude. Sabe a forma de nós andarmos um longo caminho em obediência numa mesma direção? Quando nós olhamos para o Senhor. Porque às vezes nós olhamos para a pessoa que está do nosso lado. E às vezes nos frustramos muito. Por quê? Porque nós nos apegamos em pessoas que são falhas e humanas como nós. A sua régua, o seu padrão, não tem que ser a pessoa que está do seu lado. Tem que ser Jesus. Porque é nele que você é aperfeiçoado. Às vezes nós nos frustramos muito com igrejas. Hoje eu conversei com uma pessoa e ele falou assim, eu já fui evangélico, mas eu já não sou nada, porque eu não gosto de igreja. Aí já falei assim, você se decepcionou com alguma igreja? Ele, uma não, todas. Decepção foi o que faltou na minha vida. Eu até convidei ele para vir para cá hoje. Falei, vai lá hoje na igreja, eu vou falar sobre isso. Por quê? Porque nós nos apegamos em padrões e estereótipos de perfeição que nem nós somos. Por que você quer exigir isso da pessoa que está do seu lado? A única pessoa que foi perfeita é o Senhor Jesus. Então, se nós olharmos para Ele, eu consigo ser perfeito. Carol, é loucura. Não, dá um passo de cada vez. Dá um passo de cada vez. Um passo mais próximo de Jesus. Porque se você olhar para a pessoa do seu lado, nunca você vai ser perfeito, porque ela nunca vai ser perfeita. Você está lutando a cada dia. Por que você está esperando a perfeição da outra pessoa? E nós nos frustramos muito. E as grandes raízes de amargura que tem no nosso coração, a maioria foi por decepção com pessoas. Enquanto você viver, meu querido, você vai ter decepção com pessoas. Infelizmente. Porque as pessoas são falhas, da mesma forma que você ainda vai falhar muito com as outras pessoas. Mas se o seu padrão for o Senhor, eu olho para o alvo. Se a sua régua for Jesus, você constantemente vai estar dando um passo mais próximo para Ele. Não, eu não vou olhar para o fulano. O que o fulano faria no meu lugar? Não interessa o que fulano faria no seu lugar. O que Jesus faria no seu lugar? Ontem eu li um texto que eu achei fantástico. O texto dizia assim, todas as vezes que você for criticar alguém ou algo, em vez de você olhar para as circunstâncias e criticar, para e faz a seguinte pergunta. Eu tomo a responsabilidade para mim. O que isso significa? Se você vê essa cadeira fora do lugar, ao invés de você falar assim, poxa, ninguém arruma essa cadeira direito, todas as vezes que você falar uma crítica, seja para a pessoa, seja para alguma coisa, você toma aquela responsabilidade para você. Ou seja, a partir de agora, você vai ter que arrumar essas cadeiras todos os dias. Imagina se isso fosse verdade. Toda vez que você criticasse, você tomasse aquela responsabilidade de resolver aquele problema que você está criticando, você criticaria muito menos. Imagina, se eu virasse para... essa cadeira está fora do lugar. Meu Deus, a partir de agora eu vou ter que arrumar toda vez. Eu ia pensar 2 vezes antes de criticar. Por quê? Porque a gente não quer resolver os problemas. É muito fácil criticar, mas resolver problemas a gente não quer. Então, toma isso para a sua vida. Todas as vezes que você for criticar alguém ou alguma coisa, para pensar, será que eu assumiria essa responsabilidade de resolver esse problema? Eu não. Então não critica. Não deixe as palavras de maldição saírem da sua boca. Se você está disposto a tomar aquele problema e resolver, sim, você pode falar, olha, essa cadeira está fora do lugar, mas eu me disponho a todos os dias do culto colocar ela no lugar. É diferente. Agora a gente critica muito fácil, é muito fácil você apontar o dedo para as pessoas, mas você não quer resolver o problema delas. É muito fácil você apontar o erro dos outros ou das circunstâncias, mas você não quer resolver os problemas e as circunstâncias ao seu redor. Então para de criticar. Olha para o Senhor. Olha para o Senhor. Quer ver outro versículo?
2 Timóteo, vai lá. Se você trouxe sua Bíblia, abra. Eu quero que você leia todos esses versículos, porque eu falei, uau, vamos ler juntos. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Segunda Timóteo 3,14 diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprender. Todas as coisas que o Senhor nos ensina, e você tem convicção, como eu falei hoje, agora, um pouco tempo atrás, você tem convicção daquilo que o Senhor te disse, você tem convicção da palavra de Deus, permaneça firme nisso. Sabe por quê? Porque tem dia que você vai acordar, uau, 1000 maravilhas, eu sou cheio de fé, eu sou a Mulher Maravilha, eu sou o super-homem. Tem dia que você vai acordar, ó céus, ó vida, Jesus, me ajuda. Porque nós, infelizmente, nós temos que lutar, nós somos seres inconstantes, mas Deus não. Deus, ele é um ser constante e ele não muda. Ele não é filho do homem para mentir, não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele disse, ele vai cumprir e ponto final. Não interessa se hoje você acordou bem e amanhã você acordou mal. Ele vai permanecer o mesmo ontem, hoje e para sempre. Glória a Deus por isso. Porque se não fosse essa constância do Senhor, quem nós seríamos? Imagina se Deus olha para você hoje, hoje eu quero te abençoar, porque você é uma bênção, eu quero te amar hoje porque você foi boazinha, você foi uma filha muito boa. Aí amanhã que você é uma filha má, vou te castigar, você vai morrer. Por quê? Porque ele ia, o temperamento dele ia ser de acordo com a sua reação. Não, Deus ele te ama e simplesmente te ama, independente do que você faz. Lógico que tem coisas que nós entristecemos o coração do Senhor, mas ele permanece te amando. Em Hebreus 13:5 fala, não te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Deus fala para você 3 vezes que ele não vai te deixar. Não importa o que você faça, não te deixarei, nunca e jamais te abandonarei. Nós entristecemos o coração do Senhor em algumas coisas? Sim. Sim, com certeza, em muitas coisas. Mas ele permanece do nosso lado. E a mentira que o inimigo quer colocar na nossa cabeça é que se você pecar, você não é mais digno. Sabe o que significa graça? Favor imerecido. Você não merece, mas Deus te ama assim mesmo. Você não vai merecer, mas Deus vai te amar assim mesmo. Essa tem que ser a sua essência. Outro versículo. Abra comigo em 1 João. 1 João. Glória a Deus pela chuva. 1 João capítulo 2. Versículo 5. Olha que tremendo. 1 João 2,5. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Vou ler de novo. Versículo 5. Se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus é aperfeiçoado. Carol, é difícil, mas é possível. Sabe como nós fazemos para permanecer em Deus? Lendo a sua palavra. Gastando tempo na presença de Deus em intimidade. E hoje nós temos tempo. Você já reparou que às vezes você gasta 5 minutos, 10 minutos para orar, falar com Deus? 15 minutos. Mas para se arrumar, para fazer maquiagem, para fazer um coque bonito no cabelo, né? Igual eu tentei fazer hoje. Não deu tempo de fazer chapinha, a gente se vira, né? Você gasta horas. Sim ou não? Os meninos são mais práticos, né? Põe uma bermuda, coloca uma blusa, passa perfume, tá bom. Mas geralmente nós mulheres gastamos um tempo escolhendo a roupa. Misericórdia, é o mais demorado. Escolhe a roupa, passa a maquiagem,
arruma o cabelo. É muito tempo que gasta. E quanto tempo você gasta na presença de Deus? 5 minutos? Deus, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Nem escuta. Gente, eu estou falando isso para mim primeiro. Para mim primeiro. Falo, Deus, eu gasto tanto tempo com tantas outras coisas, com Facebook, Instagram, tem tudo hoje em dia para você gastar tempo, Twitter, tudo. E quanto tempo nós gastamos na presença de Deus, prostrado na presença de Deus, adorando, como nós fizemos hoje, o louvor foi tão tremendo. A adoração. Deus, obrigada. Não é pedindo, é simplesmente chegar. Deus, obrigado, tu és maravilhoso. Simplesmente tu és. Adoração. Mais um texto. Esse eu achei. 2 Coríntios, capítulo 4. Eu falei, caraca, eu já li 2 Coríntios 500 milhões de vezes, mas eu nunca tinha parado para ver dessa forma. 2 Coríntios, capítulo 4. Nós já estamos terminando. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 1. Diz assim: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos diante de Deus. Você já reparou que às vezes nós guardamos coisas no nosso coração em secreto? Todos nós temos um quartinho escuro do nosso coração que nós não abrimos para ninguém. Todos nós. Todos nós temos coisas que nós queremos colocar debaixo do tapete. Só que deixa eu te falar uma coisa. Toda a sujeira que nós colocamos debaixo do tapete, ela é revelada sempre quando nós menos queremos. Já reparou quando você põe a sujeira debaixo do tapete? Uma visita inesperada chega na sua casa e pisa exatamente no lugar e aquela poeira sai. Você fala, para quê? Para quê? Agora essa poeira tinha que mostrar. Sabe por quê? Porque nada fica encoberto. Uma hora ou outra você tem que trazer luz para esse quartinho escuro do seu coração. Porque se você não deixar a luz, que é Jesus, entrar no seu coração, nesse quartinho escuro, e iluminar, você vai apodrecendo as suas raízes, e as suas raízes vão ficando podres e podres e podres e podres, e tem uma hora que os seus frutos, o seu exterior, já não vai estar mais belo. Você não vai conseguir esconder por muito tempo, porque a Bíblia diz que nada fica oculto. E esse texto eu achei fantástico. Olha isso. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Às vezes nós usamos a própria palavra de Deus para encobrir os nossos pecados. Foi isso que o diabo fez na tentação de Jesus. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo tentou ele com o quê? Com a palavra. Ele falou, olha, você não é filho de Deus? Ordena que essas pedras se tornem pães. Jesus poderia ter feito isso? Sim. Sim. Sabe por quê? Se você for olhar lá em Lucas 4, quando o diabo tenta Jesus, foi no final do jejum. Ou seja, ele já não estava mais em jejum. Ele poderia ter comido pão. Observa lá esse detalhe. Ele já poderia comer, porque era no final dos 40 dias, o inimigo veio tentar. No final, ele poderia ter transformado a pedra em pão e poderia ter comido. Por que ele não fez? Ele rebateu com o quê? Com a palavra. Sabe o que acontece muitas vezes nas nossas vidas? O inimigo ele vem com sofismas. Sofismas são meias verdades. Poxa, igual foi com Adão e Eva. Poxa, é isso mesmo que Deus falou para não comer porque você vai morrer? Certamente não morrerás. Isso era verdade? Sim, Adão e Eva não iriam morrer fisicamente. Era uma meia verdade, porque eles iriam morrer eternamente. Então o inimigo às vezes ele vem de uma forma muito linda nos oferecer banquetes, nos oferecer coisas. E ele vem com meia verdade. Você só vai conseguir vencer, sabe como? Com a palavra. Jesus só conseguiu vencer
com a palavra. Nem só de pão, mas também a palavra diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí o inimigo, não satisfeito, leva ele para um alto cume do monte e fala: olha, a palavra de Deus diz que se você se jogar daqui, aos seus amados, aos seus anjos, eles darão a ordem para te resgatar. Jesus disse: é verdade, mas é uma meia verdade, porque a palavra também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Você só vai conseguir resistir no dia mau se você estiver alicerçado e enraizado na palavra de Deus. Não é nas emoções, porque as emoções são passageiras, é na palavra. Último versículo, abra comigo em Salmos 24. Salmos capítulo 24. Pessoal do louvor pode subir se quiser. Salmos capítulo 24. Aleluia. A gente não vai sair daqui agora mesmo, então? Salmos capítulo 24. Versículo 3 diz assim: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Aí dá duas condições para nós entrarmos na presença de Deus: as mãos limpas e um coração puro. Carol, mas meu coração não está puro, as minhas mãos não estão limpas. Nós aprendemos tantas coisas aqui hoje, que é indo na presença do Senhor. Ele é o maior interessado em te limpar. Ele é o maior interessado em lavar o seu coração. E eu falei com o Rogério hoje aqui antes de começar o culto, que no momento que nós adoramos, como nós adoramos hoje, é como se como se quando você levanta sua mão e começa: Deus, nós te adoramos. É como se águas viessem e lavassem o seu interior, tirasse aquilo que estava sujo e puro.